Oi, tudo bem? Eu sou a Débora Caneóia, sou artesã, esse é o Descomplicando Feltro, e hoje eu vou mostrar a utilidade de um suporte de bexiga para o nosso trabalho. Bom, eu recebi de volta essa encomenda, que já faz mais de um ano que eu fiz. Aqui serve pra gente observar que o feltro tá intacto, então esse é o resultado de um bom tratamento de feltro. Então essa peça já foi utilizada, faz mais de um ano que eu entreguei para essa cliente e eu recebi agora em mãos aqui e ela tá perfeita. Então o feltro tá bem conservado, não tá com um aspecto envelhecido, nem desfiado. Ele tá como eu entreguei. Então, isso vai muito da conservação do cliente, né, de como esse cliente guardou essa peça e também ele se dá pelo nosso cuidado com o tratamento do feltro. Enfim, eu recebi de volta essa peça porque eu tinha feito para um chá de bebê, na época que ela estava grávida, e agora a bebê dela vai fazer um ano, e ela pediu para eu adaptar essa peça. Então ela vai usar as mesmas elefantinhas que eu fiz pro chá, ela vai utilizar para o aniversário de um ano da filhinha dela. E o tema vai ser de circo, então eu vou adaptar, eu vou transformar, vão ser elefantes de circo agora. E qual a ideia? A ideia é que as elefantinhas estejam segurando, como se estivesse segurando 3 balões, só que esses balões vão para cima, né? Claro que a gente não vai querer um balão pendurado. Mas como fazer esses balões para cima, já que o feltro é pesado, né? Então, uma alternativa é esse suporte que eu falo, esse suporte de balão, de bexiga, é onde normalmente a gente põe o balão, né, segura aqui nessa haste e deixa ele em pezinho. Essa peça, que é super fácil de encontrar em lojas que vendem artigo de festas, ela é muito útil pra gente no artesanato. Eu já utilizei numa vez que eu fiz uma bailarina e como a bailarina tava na ponta do pé, era muito difícil deixar essa peça em pé e foi algo que eu coloquei ali estrategicamente atrás da bailarina para conseguir o apoio necessário para ela encostar, né? Claro, fixei numa base para realmente ter o apoio necessário, mas foi onde eu consegui deixar essa minha peça em pé. E hoje foi a alternativa que eu enxerguei para fazer essas bexigas ficarem suspensas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, como que eu vou adaptar essa elefantinha e depois a gente vê como é que fica, como que ficou o resultado. Então é isso, bora lá! Bom, então aqui a gente tem a elefantinha e as bexigas que eu fiz de feltro. Fiz depois eu fechei, né, com um elástico dourado. E aqui eu vou adaptar então. Nesse caso, eu vou utilizar essa parte de baixo do balão, porque eu vou deixar atrás da patinha do elefante e vai ajudar para dar mais apoio para esses balões. Ele vai ficar escondidinho. Ninguém nem vai ver que ele tá ali. Vai ficar escondido aqui, ó, nas patinhas. Como são peças mais pesadas, eu vou colar com a cola quente pra eu conseguir assegurar, né, a colagem mesmo, porque a cola de silicone é pra coisa mais leve, detalhe, né, pecinhas menores, então eu acho que não é o caso aqui. Então é isso. E depois o que eu tiver que cortar dessa parte também eu corto. O que não for, o que ficar além.
Mas acho que nem vai precisar. Bom, vamos colar primeiro esse suporte. Bem aqui. Então, já medi, sei onde que vai ficar. Pus um pontinho de cola na tromba. E vou colocar aqui também. Ui! Esperar secar. E vou colocar aqui embaixo também. E aí, a gente monta como que a gente vai querer as bexigas. Acho que nem vai precisar cortar, não vai ficar nada em excesso. É só colar. Bom, então, vamos lá. Eu vou colar um aqui, usando a lateral, né? Um pouquinho desse suporte. O outro, opa, o outro mais pra cá. E o terceiro, utilizando esse restante aqui de suporte. Então, vamos ver como é que vai ficar. Esperar secar. E colei o terceiro por cima. Esqueci de filmar o pedacinho, mas eu utilizei o restante do suporte do balão para colocar o rosa. Pronto, então a gente tem os balões presos
Eu vou fazer só, vou colar de novo aqui na tromba, talvez pra garantir, eu dei um pontinho aqui na tromba pra esse suporte não soltar, mas deu certo. Eu vou passar só depois um pedacinho, né, de elástico, como se fosse o restante das linhas aqui, para prender na tromba do elefante, mas é isso, finalizado usando o suporte. Vou colar, vou passar mais cola aqui para prender na tromba, e como eu falei, se eu achar necessário, eu dou um pontinho para eu garantir que esse suporte não vai soltar. Mas eu já mostro para vocês como que ficou o resultado. Outra coisa interessante, só para explicar. Aqui eu até acabei fazendo um vinco, dobrando um pouco esse suporte para distribuir um pouco o peso, né? Para esse peso não vir para frente e tombar o nosso elefante. Então, eu dobrei um pouquinho, fiz um vinco, prendi também a bexiga na orelha do elefante. Isso pra gente equilibrar um pouco o peso, né? Para deixar ele em pé e não pender nem para trás nem para frente. Outra coisa legal que eu tenho para falar, esse é o elástico que eu usei, né? E que eu vou fazer essas cordinhas para prender aqui na tromba do elefante. E elástico, quando a gente corta, ele começa a desfiar. Então, o que a gente faz? Isso serve para elástico, serve para fita de cetim, gorgurão, o que você for usar. A gente queima a ponta. Então, isso assegura que aquilo que a gente tá trabalhando não vai desfiar. Então, não corre o risco também da gente entregar uma coisa e ao longo do tempo aquilo se modificar, né? Porque é muito chato a gente usar uma fita, sei lá, de cetim, por exemplo, você entregar lindo, impecável e a ponta depois começar a desfiar e o resultado é muito... O resultado não é legal, né? Então, pra gente evitar essas coisas, é só queimar um pouquinho. Então, eu dou uma queimada aqui. Ele queima, né? Eu corto um pedacinho só pra, claro, também não entregar preto, né? Queimado. Então, eu dou uma cortadinha nesse queimado, mas isso já garante que ele não vai desfiar. Então, é uma dica também. Vou cortar aqui, fazer os lacinhos, prender na tromba e mostro depois como ficou. Bom, depois de queimar as pontinhas do elástico, então eu vou amarrar aqui em cada bexiga pra depois amarrar na tromba dele, como se as bexigas estivessem presas à tromba do elefante, Então, eu vou fazer de um jeito pra tentar jogar esse nó pra trás. Aí depois, se quiser, né, se achar que ficou grande, pode depois cortar um pouquinho esse elástico. E aí a gente traz esse fiozinho pra cá.
Tá. Vou cortar depois o excesso, né? Vou fazer o mesmo com os outros. E depois eu vou colocar um detalhe ali pra não ficar... pra melhorar o acabamento. Pronto, então já finalizei os balões, estão todos amarrados, cada um com um elastiquinho que vem aqui pra tromba do elefante. E pra não ficar assim com esse acabamento sem graça, não ficar feio, eu vou fazer um acabamento com outro elástico, um elástico dourado também, só que um pouquinho mais grosso. Eu preferi usar esse, eu poderia fazer com esse mesmo, mas eu acho que ia ficar um excesso de informações que também não ia ficar legal o resultado. Então eu vou fazer com esse. Coisa simples, vou dar um lacinho. Vou fazer, né, um lacinho. Ajusto o tamanho que eu quero. Da mesma forma, eu vou cortar o excesso e queimar para não desfiar essa ponta. Ele fica pretinho assim, né? Claro que a gente não vai deixar. A gente só tira essa ponta que tá queimadinha. E pronto. Vou até reforçar um lado, que eu acho que eu cortei demais. Pronto. E aí, tá aqui o lacinho. Vou colar com cola quente também. E depois eu mostro o resultado. Bom, então, o resultado foi esse. Aqui. Pra não ficar aquele bololô de elástico aqui, amarrado, eu coloquei um mais grossinho dourado também, mas só para dar um acabamento melhor. Bom, então é isso. A elefantinha tá com o suporte de bexiga, ele tá escondido aqui no meio do pezinho, então ninguém vai ver. Isso ajuda também a dar mais equilíbrio pra peça. E os balões estão suspensos e ele em pé fica assim. É isso. Espero ter ajudado, acrescentado com mais essa dica. Te espero no próximo vídeo, então. Beijo!